Olá, meninas, tudo bem? Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como criar o seu post, a sua bonequinha no estilo Disney, tá? Então, vocês devem ter percebido que agora tá rolando nas redes sociais esse personagem Disney, né? Provavelmente aí você já viu várias versões de desenho animado, cada um criando a sua própria arte, né? No estilo animado, no estilo Disney, né? Para entrar nessa brincadeira, você pode usar a inteligência artificial do Bing Image Creator, tá? Ela é um gerador de imagens do ChatGPT, ok? Esse chat, ou esse creator, né? Ele está disponível para você usar no navegador, tá? Ou no celular como aplicativo. Então, você pode digitar lá no Google, Bing Image Creator, né? Preencher suas informações, porque lá é necessário você possuir uma conta da Microsoft, tá? Você tem que criar uma conta da Hotmail, da Outlook, tá bom? Ou você pode também baixar o aplicativo e a mesma coisa, você tem que preencher os dados. É importante você ter um login, tá, da Microsoft, ok? Feito isso, tem um segredinho aqui, dois, na verdade. Essa nova inteligência artificial de criação de imagem, ela responde a comandos escritos em português. Porém, se você traduzir para o inglês, tá? Você vai lá no Google, né, tradutor, e transforma o seu texto em um texto em inglês, todo escrito em inglês, os comandos vão ser mais bem aceitos, tá, por essa inteligência artificial, e com certeza os seus resultados também vai ser melhor, ok? Outro segredo é você usar a seguinte frase: a Pixar Style, antes de descrever as características que você deseja que a IA, né, compreenda para poder criar aí as artes que você quer no estilo Disney Pixar de graça, tá bom? Então, como fazer isso? Como fazer um pôster, né, no estilo Disney Pixar? Então, o primeiro passo é você acessar o site do Bing Image Creator. Eu coloquei aqui para vocês, ó, www.bing.com/create. Clicar no botão ingressar e criar. Então, aqui, ó, eu estou utilizando a versão do aplicativo, tá vendo? Então, é só clicar em criar. Tem uma quantidade aqui, ó, do ladinho, de quantas imagens você pode criar gratuitamente, tá? Se eu não me engano, acho que é mais de 50. Então, vocês podem ver que eu já criei um punhado. Fiquei me divertindo aqui. E aí, tem também na função do computador. Praticamente vai aparecer uma imagem como essa e você vai preencher ali as informações, as características, tá bom? Mas não esqueça de fazer primeiro o seu login, criar a sua conta na Microsoft, ok? Criou, tem o seu login, tem a sua senha, beleza, vai dar tudo certo. Passo 3. Após entrar na plataforma, você vai ter que preencher o campo na parte superior do site, criando um texto com as orientações sobre a imagem que você deseja obter. Peça que a IA crie uma imagem ou post no estilo Disney Pixar. Escreva o máximo de detalhes que puder sobre suas características e, na sequência, clique no botão Criar. Então, eu tenho um exemplo aqui também, ó. A Pixar Style 3D, tá? Não esquece também de colocar 3D, para ficar naquele formatinho mais bonitinho ainda. De uma mulher de cabelos longos, castanho escuro, olhos pretos, bonita, sorrindo, com blazer marrom cacau, uma garrafa de champanhe na mão, em um escritório clean, com móveis dourados, um MacBook, pode ser um MacBook nas mãos ou só um MacBook, um vaso de flores vermelhas na mesa. Aqui é você que escolhe qual a característica que você quer colocar, os detalhes que você quer colocar, tá bom? Aqui eu tô dando só um exemplo, tá? Eu traduzi para o inglês, para poder copiar toda a informação em inglês, e aí finalmente colocar aqui no gerador, tá vendo? Tá aqui em inglês, e aí eu apertei em criação e prontinho. Ela começa a gerar imagens lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas imagens que eu criei. Olha só que coisa mais linda. Muito linda, né? Tô entrando aqui no nosso grupo pra mostrar pra vocês as imagens que eu criei e já compartilhei com vocês, ó. Olha que gracinha. E é só isso, gente. Descreveu suas características detalhadamente, colocou estilo Pixel, Pixel Style 3D. A plataforma vai gerar 4 versões diferentes, você vai escolher suas opções favoritas, clicar em salvar e baixar. Somente isso, tá bom? Muitas boas produções para vocês e criações. Olá, meninas! Tudo bem? Olha só, eu vim mostrar para vocês mais uma aula. Essa aula é espetacular. Todo mundo gostaria de ter uma assistente virtual, que é o meu trabalho, né? Muita gente gostaria de contratar os meus serviços, mas às vezes não tem o capital, né, inicial aí para fazer um investimento tão alto assim, numa equipe, numa gestora, né? Até mesmo em ferramentas e tudo mais. E se eu te contar que existe uma ferramenta que vai fazer tudo por você? Sim, uma ferramenta, e melhor ainda, gratuita. Essa ferramenta se chama ChatGPT. É uma inteligência artificial que você pode conversar com ela e aí ela vai te dar os melhores resultados referente ao tema que você pesquisar.
a conversa que você tiver com ela. É esse chat aqui que eu uso, ó, chat.openai.com. Se você colocar isso e colocar login, você já pode se cadastrar nesse chat, mas não é só se cadastrar, tá bom? Você tem que saber se comunicar com essa inteligência artificial. Senão, os resultados que ela vai trazer para você vai ser muito genérico, tá? Vai ser muito igual de todo mundo. E também vai ser sem profundidade. Então, muita gente tem usado para criar e-books, para criar cursos inteiros, né? Para criar legendas, posts, ideias de conteúdo, até mesmo para fazer anúncios na internet. Então, gente, eu quis trazer para vocês o que eu fiz com a minha inteligência artificial para ela realmente responder aos meus comandos de uma forma bem eficaz. E eu vou ensinar para vocês agora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar um nome para minha assistente virtual robô. Eu coloquei para ela assim na minha primeira conversa: gostaria que você fosse minha assistente virtual robô nesta conversa e quero te chamar de Jade. Não faça nada ainda. Apenas guarde as informações que vou te enviar sobre o meu nicho e público-alvo e use essas informações para gerar textos persuasivos e conteúdos engajados e relevantes para a minha audiência. Então, basicamente é isso. Você vai falar para sua assistente virtual, na sua primeira pergunta, na sua primeira conversa, falar: olá, eu me chamo fulana. Eu gostaria que você fosse minha assistente virtual robô. Não é para você fazer nada ainda. Só quero que você confirme que vai guardar as informações que eu vou te passar aqui para você criar conteúdos relevantes para minha audiência, ok? Só isso, tá? E se você quiser dar um nome para ela, você dá um nome também. Por quê? É muito mais efetivo quando você dá um nome e trata a inteligência artificial como uma pessoa. Se você fala por favor, obrigado, entendeu? Se você dá os comandos como ela fosse uma pessoa, parece que os resultados são melhores, tá? Eu já fiz o teste, não sei explicar por quê, mas, né, bondade é bom com todo mundo, né? Até com a inteligência artificial. E aí, olha a resposta dela, ó. Claro, vou adotar o nome Jade e estarei aqui para ajudar com informações sobre seu nicho e público-alvo. Por favor, compartilhe as informações relevantes para que eu possa criar os conteúdos persuasivos e engajados. Aí eu coloquei, ó, estou começando hoje o meu Instagram de artesanato em feltro, mas já tem algumas seguidoras no meu perfil. Elas não sabem nada ainda sobre mim, o que eu faço ou para que servem os meus produtos. Por isso, preciso criar conteúdos que mostrem quem eu sou, o que eu faço, como eu ajudo minhas clientes. Também preciso criar conteúdos que me ajude a compreender quem é meu público-alvo, descobrir os interesses das minhas seguidoras e mapear estratégias que ajudarão a aquecer esse público e gerar o desejo de compra nelas pelo meu artesanato. Aí, novamente, eu dei esse comando, ó. Não faça nada ainda. Somente analise essas informações e organize já algumas decisões que eu devo tomar para começar o meu perfil. Então, aqui, a própria assistente virtual vai fazer uma análise de perfil para mim gratuitamente. Olha que interessante. Quanto mais informações você passar, informações que tenham relevância com o que você quer apresentar no seu Instagram, como que você quer descobrir quem é o seu público-alvo, o seu cliente ideal, quanto mais você colocar informações aqui, mais a inteligência artificial, a IA, né, vai conseguir te ajudar. Olha a resposta dela. Entendi, você deseja criar conteúdos para seu perfil de artesanato em feltro, que ajudem a apresentar quem você é, o que você faz, como pode ajudar suas clientes. Além disso, quer compreender melhor seu público-alvo e aquecê-lo para gerar o desejo de compra. Aqui estão algumas decisões iniciais que você pode considerar. Aí ela começa a me dar aqui as sugestões, né, de análise de perfil. Isso aqui para ajudar, né, a criar o Instagram da forma correta. E é isso aqui mesmo que eu faço na análise de perfil, tá?
Então, olha só, ela falou, defina sua identidade, comece por criar uma biografia cativante no seu perfil que resuma o que você faz, o seu estilo e a sua missão. Adicione uma foto de perfil que transmita sua personalidade. Conte sua história, publique posts que compartilhem sua jornada no mundo do artesanato em feltro, desde como começou até o que te inspira. Isso ajuda a criar conexões emocionais com seus seguidores. Mostre seu processo criativo, poste vídeos ou fotos mostrando o processo de criação das suas peças em feltro. Isso demonstra seu talento e dedicação. Apresente seus produtos, crie posts destacando seus produtos de forma atraente, mostrando detalhes e aplicações possíveis. E assim por diante, tá? São muitas coisas que ela falou aqui. Pode ter certeza que se você fazer da forma como eu fiz, você também vai receber esse mesmo material. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu pego as informações que ela me deu e falo, olha, me dá um exemplo de como que eu posso, igual ela falou aqui, ó, promova ofertas especiais, ofereça descontos ou promoções exclusivas para seus seguidores como forma de incentivo à compra. Aí você pode perguntar para ela, olha, me fala mais sobre esse ponto 9, promova ofertas especiais. Como que eu posso promover essas ofertas especiais lá no meu Instagram? Como que eu posso usar uma legenda atrativa? Como que eu posso usar headlines bem engajadas, bem persuasivas, né? Headlines são textos, né, que convence e que tem ali alguns gatilhos mentais, por exemplo, que faz a pessoa raciocinar sobre a quantidade, urgência, o tempo, né, sobre promoções, enfim. Tem muitos gatilhos mentais. Aí você pede para ela, fala, olha, eu quero que você faça com mais gatilhos mentais. E aí você vai pedindo, vai sugerindo para ela e ela vai, olha, eu mesmo coloquei, ó, melhore para mim este texto abaixo, colocando gatilhos mentais e linguagem informal, que gere bastante interesse nas pessoas para entrar no meu grupo. E aí eu coloquei o texto que eu queria e ela aprimorou, tá aqui, tá vendo? Aí eu queria escrever uma biografia, né? Ela falou para mim escrever uma biografia interessante com a minha missão. Pois é, eu coloquei para ela aqui, ó. Escreva 5 modelos de headline convincentes, começando todas elas com ajudo você. Use uma média de 125 caracteres, aplicando no texto copy, ou copyright, né? Que é o texto persuasivo, e gatilhos mentais para o meu Instagram. Aí eu coloquei para ela, utilize a seguinte estrutura. Promessa. Prometa que vou ajudar pais e mães a passarem o melhor tempo com seus filhos, pois além de brincar e estreitar os laços familiares, as crianças vão desenvolver raciocínio lógico, independência, concentração, coordenação motora e muitas outras habilidades, brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Então aqui eu estou dando um detalhe, né, vários detalhes sobre o meu produto. Aqui eu estou pedindo para ela usar essa estrutura para fazer um pequeno texto, tá? Que a gente chama de biografia. Por que eu coloquei 125 caracteres? Eu fui bem específica, porque lá na biografia a gente tem pouquinho caracteres para escrever o nosso texto. Então eu já coloquei qual que é a média, deixando ali alguns caracteres vazios, para mim poder colocar também emoji, que é muito importante colocar uns emojizinhos lá na biografia, né, para representar ali a emoção, trazer essa parte mais de conexão, essa parte mais humanizada para o seu perfil. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei essa estrutura. Essa estrutura segue em tudo que a gente vai perguntar para a IA. Tudo isso aqui fui eu que escrevi. Eu usei a minha inteligência que Deus deu. Aí, no caso, vocês colocam essas informações para a inteligência artificial e aí ela vai trazendo os resultados corretos para vocês. Vou repetir aqui de novo. Eu coloquei uma promessa, ou seja, que é um benefício, né, que vai direto na dor, na necessidade do meu cliente, um benefício que eu tenho certeza que o meu produto resolve. E depois eu falo da dor,
Fala um pouco mais específico. Qual que é a dor nesse caso aqui que eu tô querendo apresentar produtos pedagógicos? Então, eu coloquei, os pais sabem que para criar filhos saudáveis, emocionalmente fortes e felizes, é necessário acompanhar ao máximo o desenvolvimento de seus filhos, dando todo o seu amor e atenção e apoio. As brincadeiras promovem memórias afetivas que a criança vai carregar consigo por toda a vida. Os recursos pedagógicos em feltro vão auxiliar esses pais a dar tudo o que seus filhos precisam: amor, reconhecimento e apoio. Então, é isso que eu quero que a IA entenda, né? Qual que é a minha promessa, qual é a dor dos meus clientes, né? A dor das pessoas que eu quero atingir. Por fim, eu peço para ela fazer uma ação, um CTA, né? Eu falei, diga para elas encomendar suas peças no link abaixo. Você pode colocar qualquer tipo de CTA. Diga para elas comentar tal palavra assim nos comentários. Diga para elas, aí você vai escolher a CTA para curtir esse post. Diga para elas para seguir o meu perfil. Diga para elas para clicar no link da bio. Diga para elas para me chamar no direct. Diga para elas me chamar no WhatsApp. Entendeu? Vocês vão escolher aqui a ação, a CTA. E por fim, a última estrutura é a linguagem. Que tipo de linguagem você quer transmitir? Uma linguagem cômica, uma linguagem séria, né? Uma linguagem informal ou formal, uma linguagem poética, entendeu? E assim vai, uma linguagem de entrevista, e assim você vai fazendo a IA entender o que você precisa dela. Com isso, ela me mandou aqui, ó, 5 modelos de headline para o seu Instagram. E aí, se eu não gostar, eu escrever aqui embaixo, faça melhor. Se eu não gostar das ideias que ela deu, eu falo para ela, faça melhor. Às vezes eu até coloco, faça melhor, por favor. Entendeu? Depois eu coloquei outras instruções aqui para ela. Eu falei assim, ó, Jade, eu tenho só 30 segundos para mostrar o meu valor. Esse é o tempo que demora para que as pessoas que visitarem o meu perfil tirem uma conclusão sobre mim. Não adianta só escrever ou falar as coisas certas. É preciso usar as imagens. Aí eu peço para ela algumas sugestões de imagens que eu poderia estar usando para descrever um determinado tema, ok? E foi o que ela fez. Eu pedi para ela colocar também as hashtags, e assim você vai comunicando com a sua inteligência artificial e ela vai fazendo. Olha, ela me deu sugestão até mesmo de cores, ó, que eu pedi para ela, tipografia, que é o tipo de letra que eu posso usar, tá vendo? Ela me deu sugestão. Depois eu pedi para ela fazer um conteúdo respeitando esses seis tipos aqui, ó. Ó, você agora é a dona desse perfil artesanato recreativo. Falei para ela qual que é o perfil dela. E precisa criar 6 conteúdos baseados nas informações anteriores. Cada um deles de um dos seguintes tipos: relacionamento. Pessoas se conectam com pessoas. Por trás de uma marca existem pessoas, história, propósito, bastidores, valores. Engajamento, conteúdo que tem potencial de engajar mais, tipo memes, curiosidade, food porn, satisfatórios, conteúdos inspirados em conteúdos já viralizados, transformação, conteúdos que levam a pessoa de um ponto A a um ponto B, interação 1 a 1, níveis de consciência, tá vendo? Alcance, aí eu coloquei que muitas das vezes o alcance vem por meio de Reels, e aí ela me deu os tipos de conteúdo que eu poderia estar fazendo, ó. Tá vendo? Olha só. Transformação, título: do zero à obra-prima, a jornada da criação em feltro. Conteúdo: mostre um vídeo ou série de fotos que documente o processo completo de criação de uma peça em feltro, desde o início até o resultado final. Destaque as etapas importantes e inspire outros a começarem sua própria jornada criativa, né? Eu faria, por exemplo, mostrando só os produtos mesmo, não ensinando a fazer. E aqui tá cada um desses tipos, tá vendo? Agora chegou no ponto que eu quero mostrar para vocês.
que é quando você quer fazer anúncio ou impulsionamento dos seus posts, tá? Se você tiver um perfil bem arrumado, bem organizado, que as pessoas vão ter gosto de ficar ali no seu perfil, tá? Com tudo bem arrumadinho, e eu vou dar uma aula sobre isso depois. Então, você pode até mesmo tentar começar a fazer anúncios. Então, eu coloquei assim, ó. Você é uma redatora publicitária especialista em escrever anúncios de alta conversão para redes sociais. Escreva com uma linguagem informal uma descrição para um post que fala sobre livros educativos em feltro para crianças de 3 a 9 anos. Procure sempre explorar pelo menos uma dor ou um desejo da audiência que consome esse tipo de produto ou serviço. O post deve conter uma chamada para ação, dizendo especificamente para a pessoa clicar no botão e dizer que os livros são feitos na cidade de Uberlândia. Faça o post com no máximo 3 parágrafos, não use emojis e não use hashtags. Faça 5 variações de descrições. E aí ela fez para mim, aqui ó. Dê um presente que eduque e diverte ao mesmo tempo. Nossos livros educativos em feltro são perfeitos para crianças de 3 a 9 anos. Veja como podemos tornar o aprendizado uma aventura. Clique agora e descubra mais sobre nossos produtos feitos na cidade de Uberlândia. Tá vendo? Isso daqui é um conteúdo para você colocar na legenda, na descrição do seu produto, que vai ser atrativo e que você pode usar como anúncio, tá? E aí ela me deu várias outras sugestões, ó. Depois, o que eu fiz? Eu coloquei para ela assim, ó. Usando o mesmo princípio, crie 5 headlines. Use sempre essas palavras em inglês, que como é um aplicativo em inglês, ele também atende melhor quando você usa palavras em inglês, tá? Então, vamos lá. Usando o mesmo princípio, crie 5 headlines chamativas para o anúncio de livros sensoriais para o desenvolvimento de crianças a partir de 3 anos. Faça as headlines com no máximo 50 caracteres e não use emoji. Coloque na headline que o serviço é na cidade de Uberlândia. E aí, novamente, ela me deu mais sugestões. Depois, olha só, eu não gostei das que ela me deu. Eu falei, faça melhor, não utilize a menção Uberlândia mais. Aí ela me deu sem colocar que está na cidade de Uberlândia. Depois eu coloquei aqui, ó. Quero que você haja como uma grande especialista em pesquisa sobre audiências. Seu trabalho é entender tudo sobre determinados grupos de pessoas. Crie uma tabela com o meu cliente ideal. Pais e mães que querem ajudar seus filhos pequenos a desenvolver habilidades, coordenação motora, linguagem, leitura, com a ajuda de recursos pedagógicos e afetivos. E que está sofrendo com a falta de tempo, das rotinas do dia a dia, falta de profissionais qualificados que acreditam poder fazer mais para o seu filho no âmbito familiar. A necessidade do meu cliente, as dores, os desejos, né? As soluções, tá bom? As transformações, eu estou colocando tudo aqui. Todas essas informações, se vocês colocarem para suas clientes, né? Elas vão se sentir como se você estivesse falando com elas mesmo. Elas vão falar assim, nossa, parece que você leu minha mente. Entendeu? Então, aí tem que entender todas essas questões para transmitir um conteúdo que realmente vai surtir efeito na sua cliente, tá bom? E aí eu coloquei, sonhe em ver seus filhos felizes, com boas recordações do seu tempo de infância, capazes de interagir com outros, com segurança. Viu? Eu coloquei muita coisa. Aí eu coloquei, liste as 5 maiores dificuldades das pessoas quando o assunto é brinquedos pedagógicos e lúdicos. Não precisa ser uma resposta muito longa. E ela fez exatamente o que eu pedi. Olha só. Ela fez em formato de tabela, como eu pedi. Tá vendo? Ela colocou aqui, ó, inclusive, algumas sugestões que dá para fazer um post carrossel de dicas. Tá vendo? E assim eu vou fazendo, olha só. Ela vai descrevendo e eu vou pedindo mais coisas. Depende do seu comando. Eu teria que fazer uma aula só do tipo de script de comando que a gente chama prompt, né?
para vocês enviarem, tá? Eu teria que formular aqui um PDF e vocês poderiam, então, estar usando esse PDF, só copiar e colar aqui. Mas, enquanto isso não é possível, não está sendo feito, você pode, então, usar a inteligência artificial com esses modelos que eu estou sugerindo aqui para você, tá? Aí eu coloquei, ó, liste 5 desejos, liste 5 objeções que essas pessoas estão tendo, né, com respeito ao meu produto, liste 5 medos. Quanto mais eu detalhar, quanto mais eu souber o que essas pessoas têm de interesse, mais fácil vai ficando para mim pedir alguma coisa para a IA, tá bom? Olha aqui, ó, outra coisa que eu pedi para ela é que ela escrevesse palavras-chave, ó. Levando em consideração as palavras que te pedi acima, crie uma lista de 10 palavras-chave negativas para que eu possa refinar ainda mais a segmentação dos meus anúncios e aparecer somente para o público com alto potencial de compra. Quando eu falo download gratuito, né? Então, justamente porque a pessoa às vezes está com dificuldade em pagar por aquele serviço, né? A amostra grátis, né? Então, eu estou dando uma experimentação. Quando eu coloco faça você mesma ou DIY, né? Essa palavrinha também é bastante cativante para as pessoas que estão passando nessa necessidade de aprender algo que ela vai poder fazer em casa, ela mesma, sem precisar pagar outra pessoa para fazer. Material caseiro, tá? Agora, uma palavra negativa que não deve ser usada é essa daqui que a IA colocou. Brinquedos genéricos. Você não coloca, tá? Porque se você colocar brinquedo genérico e barato, aí a pessoa vai achar que é de má qualidade. Aí eu também pedi para ela colocar palavras positivas, olha aqui, ó. Liste, né, 30 palavras-chave por ordem de relevância para atrair clientes prontos para comprar. Então, 30 palavras-chave por ordem de relevância. Quando as pessoas pesquisam lá no Google para comprar um produto que a gente está querendo oferecer, a gente tem que prestar atenção em quais as palavras que a gente está usando para ver se a pessoa vai escrever essa palavra lá na busca. Então, por exemplo, livros sensoriais educativos. As pessoas vão escrever isso. Por quê? Porque ninguém sabe o que é Quitebook. Mas a palavra que as pessoas mais vão escrever é brinquedos pedagógicos. Por quê? Porque essa palavra é comum. Todo mundo já ouviu essa expressão em algum lugar. Agora, se eu colocar brinquedos pedagógicos em feltro ou artesanal, é ainda mais relevante para o meu público, porque vai direto ao produto que eu faço, ok? E é assim que a gente vai montando toda a parte estrutural, né, de ideias, de categorias para criar os nossos posts, para criar imagens, ideias de imagens, para poder fazer um anúncio, tá? Para poder segmentar o nosso público, para criar uma persona, para criar as dores do nosso público e as soluções, tá bom? E aqui, ó, vocês estão vendo que a minha conversa não para, ó. Eu vou só pedindo várias coisas aqui para IA, para Jade, né? Tá vendo? E ela vai me auxiliando. Ó, pedi novamente outra cor que eu não gostei daquelas. Aí eu coloquei outra cor aqui pro meu perfil, tá vendo? E sempre quando eu finalizo de falar com a IA, né? Eu coloco aqui, ó, obrigada. Tá vendo? Porque aí ela vai escrever assim para mim: de nada, se precisar de mais alguma ajuda ou tiver outras perguntas, não hesite em perguntar. E aí, isso aqui, gente, não tem limite. Você pode continuar conversando com ela o tempo que você quiser. A sua funcionária não paga e que também não tem hora, não. Você pode chamar ela de noite, de madrugada, de manhã, que ela vai te atender. Pense nessa estrutura. Uma promessa, tá? Uma solução, a dor, um CTA e a linguagem que você quer que a IA fale com você ou que fale sobre o tema que você está preparando, tá bom? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado.